Darmos continuidade ao nosso estudo. Boa noite, Luíse, que chegou agora. Sejam todos muito bem-vindas. Nós hoje vamos continuar o estudo das aparições após a morte, do capítulo lá, Manifestações depois da morte. Um capítulo assim interessantíssimo, né, que vem só ratificando tudo que Kardec já tinha dito para nós. Mas antes, como sempre, vamos à leitura do nosso Evangelho. Espero que vocês estejam me ouvindo. O nosso Evangelho hoje abre no capítulo 17. Obrigada, Mana. Sede perfeitos. E o item é o item 8, a virtude. Ele é assim longo, é uma mensagem de Françoise Madeleine, e é um pouquinho longo. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, para a gente poder já harmonizar e iniciar o nosso estudo, né? Que a gente tem muito assunto hoje, pode ser que não nem dê tempo. Então vamos lá. A virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros, poucos conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. Então a gente para por aqui e depois é bom que vocês continuem lendo a mensagem toda, porque ela é muito bonita, nos ensinando aí a sermos virtuosos, que é o que nós precisamos ser, né? Tá difícil, mas a gente consegue. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos continuidade ao estudo deste livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesse instante, Senhor, nós queremos em primeiro lugar Te agradecer pela oportunidade de aqui podermos estar, reunidos em Teu nome, buscando mais conhecimentos e informações que tanto nos ajudam nesta nossa caminhada em busca da nossa perfeição, em busca da qualidade de homens virtuosos. Assim, Senhor Jesus, nós Te pedimos, fortaleça em todos nós esta vontade de estarmos aqui, sempre dizendo sim ao Teu chamado, e que o nosso estudo hoje possa ocorrer de maneira tranquila, com muita calma, atendendo aos objetivos traçados por Deus, nosso Pai, e por Ti, Mestre querido. Que possamos realizar tudo sempre de acordo com a Tua vontade. Envolva as nossas companheiras Mana, Julinha, Luíse, com o Teu amor, que elas possam sentir o calor do Teu amor as envolvendo nesse instante e que nós possamos estar com os nossos corações em paz, para recebermos todas as informações que nos serão dadas nesse instante. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga,
Mas, acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos. Aliás, iniciarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então dar continuidade a esse capítulo das manifestações, onde Leon Denis, no primeiro momento, nós começamos na semana passada, vem nos mostrando casos verídicos, fenômenos verídicos que comprovavam essa possibilidade de seres já que não estão entre nós, seres desencarnados, na atualidade ainda chamado de seres mortos, aparecerem. E aí, através do estudo que Kardec já havia feito e das observações que Leon Denis também se propôs a fazer para passar para nós esse acontecimento, o esclarecimento sobre isso, para que não ficássemos achando, né, que poderia ser alguma coisa sobrenatural, que poderia ser alguma coisa do outro mundo, mas que não. Que é apenas o mundo espiritual que existe, que está aí, junto a nós, interagindo conosco. Então, esses companheiros que fizeram parte da nossa existência, que viveram aqui conosco e que hoje estão lá na espiritualidade, eles têm condições, basta que seja necessário e possibilidade de cada um de se manifestar e trazer assim uma prova da existência desse mundo. Então é isso que Leon Denis está colocando aqui para nós, né? Alguns fatos de pesquisas e estudos assim de homens da ciência da época importantíssimos. E ele diz para nós assim, numa ata com a data de 11 de fevereiro de 1904, publicada pela Revista de Estudos Psíquicos de Paris, o professor Milesi, da Universidade de Roma, um dos campeões mais estimados da nova escola psicológica italiana. Então vocês vejam que Leon Denis faz questão de mostrar que eram homens assim de grande seriedade e de grandes cargos dentro da sociedade em que pertenciam. Então eram homens que tinham crédito, né? Não era qualquer um falando. Então ele diz, conhecido na França por suas conferências na Sorbonne, e a gente sabe que Sorbonne é uma universidade das mais importantes do mundo, ele diz, sobre a obra de Auguste Comte, deu público testemunho da realidade das materializações de espíritos, entre outras, de sua própria irmã, falecida em Cremona havia 3 anos. E aí ele diz, damos aqui um extrato dessa ata, né? O trecho em que ele vem colocando essa aparição, essa prova aí da materialização de sua irmã. Então ele diz, o que de mais maravilhoso houve nesta sessão foram as aparições que eram de natureza luminosa, posto que se produzissem na meia claridade. Então, eles estavam com pouca luz e as aparições estavam iluminadas. Então, aí, realçando mais ali o fenômeno. Foram em número de 9. Todos os assistentes as viram. As 3 primeiras foram as que produziram as feições da irmã do professor Milesi, falecida havia 3 anos em Cremona, no convento das Filhas de Sacré-Cœur, com a idade de 32 anos. Apareceu sorrindo, com um esquisito sorriso que lhe era habitual. Do mesmo modo, o senhor Esquancarilho viu uma aparição na qual reconheceu sua mãe. Foi a 4ª. As 5 restantes reproduziam as feições dos 2 filhos do senhor Castone,
Este afirma ter sido abraçado pelos filhos, ter conversado com eles várias vezes, ter recebido respostas suas e apertos de mãos. Sentiu-os mesmo sentarem-se nos seus joelhos. Então vocês vejam bem que eram assim fenômenos justo com o objetivo mesmo de comprovar a continuidade da alma, a existência da alma, e que eles estavam vivos e que poderiam ainda se comunicar conosco. Então vocês vejam que eles aparecem não simplesmente numa visão, mas materializados mesmo, a ponto de podermos tocar, de podermos abraçar, de podermos conversar. Nós sabemos que isso ainda acontece muito aí quando há necessidade. Ainda existem casas espíritas que fazem esse trabalho de materialização de espíritos. Eu conheço aqui no Rio de Janeiro a casa de Frei Luiz, que fica em Jacarepaguá, que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, pelos trabalhos de cura que realiza e por esse trabalho de materialização lá, que eles têm um objetivo para isso, né? E aí então, Leon Denis continua para nós. Assinaram J.B. Milese, P. Cartone, F. Simmons e J. Esquancarilho e etc. São as pessoas que se materializaram lá, os espíritos que se materializaram. No seu artigo do Fígaro, de 9 de outubro de 1905, intitulado Par de la Science, Charles Richet, da Academia de Medicina de Paris, dizia a propósito de outros fenômenos da mesma ordem: o mundo oculto existe, correndo embora o risco de ter sido pelos meus contemporâneos como um insensato, creio que há fantasmas. Mais uma comprovação aí da existência do mundo espiritual. O célebre professor Lombroso, da Universidade de Turim, no número de junho de 1907 da revista italiana Arena, expõe o resultado de suas experiências com Eusápia Paladino. A gente dá uma paradinha aqui para falar de Eusápia. Eusápia Paladino foi uma médium assim, importantíssima dentro desse processo de realização de fenômenos para a comprovação desse mundo espiritual. E aí a gente vê, né, a missão daquele espírito, né? Por que, mana? Ah, não. Eu estou lendo pelo livro da FEB, acompanhando o livro da FEB, que é o que a gente usa. Eu e a... Tá bom, vamos lá. Vamos falar isso aqui e depois a gente continua. É que eu só estou mais adiantado um pouquinho que você. Eu acho. Tá? Você ainda está lá nos fatos e eu já estou aqui falando mais embaixo, no parágrafo bem mais adiante. Então, Eusápia, ela médium italiana, e a gente vê aqui a missão desse espírito, ou seja, né, o médium, a criatura reencarnar com essa missão, ou seja, de servir de objeto de pesquisa, de trabalho, de uso para... A gente sabe que isso não aconteceu por acaso, isso foi planejado, ela veio com essa missão. E a gente vê aqui algumas informações sobre Eusápia, de quanto ela foi importante nesse processo. Era famosa, médium italiana, nasceu em Minervino, no 31 de janeiro de 1854, e desencarnou em 1918. Sua mediunidade surgiu-lhes aos 14 anos. Boa noite, Francis, beijo para você também. E desenvolveu-se no decorrer de muitas sessões da experimentação mediúnica com diversos cientistas e comissões de expertos ao longo de sua vida. Então ela foi utilizada assim observada por vários cientistas famosos e que se preocupavam com esses estudos, e ela produzia os fenômenos e eles analisaram. Então testaram ela de toda maneira.
Aqui eu estou lendo esse texto do Dicionário de Filosofia Espírita, que traz ali uma pequena biografia de Eusápia Paladino. E ela diz assim, ele diz, é considerado uma das maiores médiuns do mundo. O professor Chiaia, após estudar suas possibilidades psíquicas, apresentou-a ao professor Lombroso para que a examinasse, isso em 1891. Os fenômenos que foram documentados a partir de sua mediunidade foram, no geral, telecinesia, levitação de objetos e dela própria, aparição de luzes, materialização de espíritos, moldagens, sons diversos e outros. Então vocês vejam que era uma médium que produzia vários efeitos, vários fenômenos com ela, né? O seu guia, ou espírito controlador, era John King, de voz forte, que surgia nas sessões e sugeria esse ou aquele experimento, provocando diversos tipos de fenômenos. Homens de renome científico a examinaram e declararam serem verdadeiros os fenômenos. E aí ele cita, Schiaparelli, Gerosa, Hermann Aksakov, Charles Richer, Frederic Mies, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Morcelli e outros. Então, vários cientistas estudaram lá o processo dos fenômenos de Eusápia. Então, para vocês verem como ela foi importante. E aí Leon Denis citando aqui, porque os fenômenos foram observados. E ele diz assim para nós, agora voltando ao livro, Mana, eu vou iniciar o parágrafo. No meu livro é o segundo parágrafo após o fato que ele narrou lá em cima. Ok. É o segundo parágrafo após a narração lá do fato do Milésio, do professor Milésio. Então ele diz assim, o célebre professor Lombroso, da Universidade de Turim, no número de junho de 1907 da revista italiana Arena, expõe o resultado de suas experiências com Eusápia Paladino. Fenômenos de levitação, transporte de flores, etc. E acrescenta: o leitor vai interpelar-me com ar de compaixão e perguntar-me: não se deixou simplesmente ludibriar por farsantes vulgares? Que na época ninguém acreditava, era difícil acreditar nos fenômenos, né? Porque eles estavam surgindo muito. Então as pessoas ainda estavam incrédulas em relação a isso. Então, sempre que acontecia um fato que alguém se propunha a analisar, a estudar, a pesquisar, vinham essas perguntas, vinham esse questionamento de dúvida. E ele diz, o fato indiscutível é que, com Eusápia, tornaram-se as medidas de precaução mais absolutamente rigorosas contra a possibilidade de qualquer fraude, porque se lhe ligavam as mãos e os pés, ficando uns e outros cercados por um fio elétrico que, ao menor movimento, punha em ação uma campainha. Então, olha só, eles amarravam as mãos de Eusápia, amarravam os pés de Eusápia, deixavam-a totalmente imobilizada e ainda ligada por um fio elétrico. Quer dizer, qualquer movimento que ela fizesse que pudesse gerar alguma fraude, era dado sinal lá através do fio elétrico. Então não tinha como não ser uma fraude, não tinha como ser uma fraude, né? E ele continua, o médium Politi foi, na Sociedade de Psicologia de Milão, metido em pelo num saco. Olha só como é que eles faziam com os médiuns. E a senhora Desperance ficou imobilizada numa rede como um peixe,
e não obstante os fenômenos se produziram. Quer dizer, mesmo eles estando todos imobilizados, sem condição nenhuma de realizarem alguma charlatanice, algum embuste, o fenômeno acontecia. Então, era a prova de que não era uma coisa que eles estavam fraudando, inventando. Era realmente a interação do mundo espiritual. Então, era a comprovação que esse mundo existia, né? Depois de tudo isso, assisti ainda às sessões em que Eusápia Paladino, em transe, dava respostas exatas e muito sensatas em línguas que ela não conhecia, como, por exemplo, o inglês. Gente, vocês estão me ouvindo? A mana parou de colar e ninguém fala nada, ninguém coloca nada. Ah, tá o som ok? Ah, então tá. Pensei que eu já estava falando aqui e tivesse caído. Então, continuando, ele diz: juntando a esses fatos pessoais tudo o que soube das experiências de Crookes com Home e Kate King, outra médium também, assim, que ajudou muito, né, com as experiências lá de William Crookes. As análises e a observação de William Crookes foi muito importante também para esses fenômenos serem comprovados. Então ele diz: das do médium alemão que fazia às escuras as mais curiosas pinturas, adquiri a convicção de que os fenômenos espíritas se explicam, pela maior parte, por forças inerentes ao médium, olha só, e também, por um lado, pela intervenção de seres supraterrestres, quer dizer, seres que não estão aqui na Terra, que dispõem de forças de que as propriedades do rádium podem dar ideia por analogia. Então, veja bem aqui a colocação em relação aos fenômenos que não deixavam dúvidas. Um dia, diz ele, depois do transporte sem contato de um objeto muito pesado, Eusápia, em estado de transe, disse-me: por que estás a perder o tempo com bagatelas? Sou capaz de fazer com que vejas tua mãe, mas é necessário que penses nisso com veemência. Quer dizer, o transporte de objetos para o espírito, no caso, que estava trabalhando ali com a Eusápia, era bagatela, ele fazia a coisa mais importante. E continua: impulsionado por essa promessa, no fim de meia hora de sessão, tomou-me o desejo intenso de vê-la cumprir-se, e a mesa, levantando-se com seus movimentos habituais e sucessivos, parecia dar a sua anuência ao meu pensamento íntimo. De repente, em meia obscuridade à luz vermelha, vi sair dentre as cortinas uma forma um tanto curvada, como era a da minha mãe, coberta com um véu. Deu a volta da mesa para chegar até mim, murmurando palavras que muitos ouviram, mas que a minha meia surdez não me permitiu escutar. Como sob a influência de uma viva emoção, eu lhe explicava que as repetisse, e ela me disse: coisar fio mio. É a linguagem lá que eu não sei pronunciar direito, né? Italiano, eu não sei pronunciar direito, mas é isso aí, coisar fio mio, deve ser alguma coisa filho meu. E que, confesso, não era costume seu, visto que, sendo de Veneza, dizia mio fio. Depois, afastando o véu, deu-me um beijo. Imaginem a emoção, né? E aí Leondenino nos diz: Lombroso, depois das casas mal assombradas, diz: convém acrescentar que os casos de casas em que durante anos se reproduzem aparições ou barulhos concordando
com a narrativa de mortes trágicas e observadas sem a presença de médiuns, pleiteiam contra a ação exclusiva destes em favor da ação dos finados. Aí ele nos recomenda aqui, numa notinha de rodapé, a leitura da obra Hipnotismo e Mediunidade, de César Lombroso, que é um livro recomendável mesmo. É muito importante que nós leiamos esse livro, porque ele traz ali aspectos importantes a respeito desses fenômenos, desse processo. César Lombroso foi um grande estudioso desse processo de materialização. Continua Denis. Às vezes, os espíritos se materializam até ao ponto de poderem escrever na presença de pessoas e à sua vista mensagens numerosas que ficam como outras tantas provas de sua passagem. Foi o que se deu com a mulher do banqueiro Livermore, cuja letra foi reconhecida como idêntica à que ele possuía durante a sua existência terrestre. Esses fatos, vamos parar um pouquinho aqui e conversar sobre isso. Esses fenômenos, o grau vamos dizer assim, de profundidade deles, no caso aqui o espírito chegar a sentar e escrever uma mensagem grande, longa, isso aí vai depender da situação, da necessidade. Então, na época de Kardec, na época que a doutrina estava chegando, o mundo tomando conhecimento, esses fenômenos ainda tinham que acontecer assim com bastante, vamos dizer, bastante mistérios, Não que tivesse mistério, mas coisas bem profundas, para que se realmente acreditasse. Porque o espírito só aparecer já não estava mais assim satisfazendo muito aos estudiosos. Então vocês vejam que eles pesquisaram e fizeram fenômenos, tentaram produzir, e os espíritos, sabendo da necessidade disso, deixavam esses fenômenos se produzirem. Hoje nós sabemos que esses fenômenos já não acontecem tanto. Por quê? Porque a nossa necessidade é outra. A existência do mundo espiritual já está completamente comprovada. A existência de que nós, a verdade de que nós desencarnamos vivos como espíritos e continuamos, vamos dizer assim, ainda sendo o que somos, isso já está bem claro, E então não há necessidade desse tipo de fenômenos, A descrença é uma coisa, aí vamos. As pessoas não acreditarem é uma coisa. Agora, daí a não existir é outra. A pessoa não quer acreditar diante de uma coisa que está clara e verdadeira. Então, eles não acreditam, são os incrédulos, que Kardec fala mesmo. Mas aquele que procura, analisar e observar e comprovar, vai testar que não tem. Foi o que Leon Denis fez, foi o que esses cientistas todos fizeram e que muitos de nós também, vamos fazer. Sim, mas o evangélico está lá, no espaço dele, na crença dele. Ele ainda não foi tocado pela curiosidade de vir buscar essas informações. Ele está satisfeito lá com o conhecimento dele, Então, isso aqui é para quem acredita, para quem quer e já tem essa confirmação. Então, esses estudos vêm nos comprovar e hoje os fenômenos acontecem de maneira diferente. Já não há mais essa necessidade de tantos fenômenos assim chamativos para que a gente possa acreditar que esse mundo espiritual existe, que esse mundo dos espíritos existe. Aí ele continua aqui para nós. Mas, muito mais frequentes vezes, os espíritos incorporam-se no invólucro dos médiuns adormecidos. Falam, escrevem, gesticulam, conversam com os assistentes e fornecem-lhes provas certas de sua identidade.
Nesses fenômenos, o médium abandona momentaneamente o corpo, completa. A linguagem, a atitude, a letra e o jogo de fisionomia são os de um espírito estranho ao organismo de que dispõe por algum tempo. Ou seja, né, é aquele momento em que o médium entra no processo de transe e ele como se fosse, empresta os seus órgãos materiais, seria o seu corpo, aqui o espírito, para manifestar e realizar os fenômenos. Lembrando sempre de que espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Cada espírito tem o seu corpo. E o espírito desencarnado, ele não entra no corpo de médium nenhum para poder dar comunicação ou fazer qualquer fenômeno. Nós já sabemos disso. Há uma ligação perispirística, né? Ali molécula a molécula, e que eles, através do perispírito, realizam os seus atos, os seus fenômenos. E aí ele diz aqui, os fatos de incorporação da senhora Piper, minuciosamente observados e comprovados pelo Dr. Hodgson e pelos professores Slope, James, Newbold, Lodge e Mears, constitui o complexo de provas mais poderoso em favor da sobrevivência. E aqui ele pede para a gente ver lá o livro de Verakzakov, né, Animismo e Espiritismo, que tem coisas mais detalhadas a respeito desses fenômenos. E ele continua assim: a personalidade de Pellian revelou-se pós-mortem aos seus próprios parentes, a seu pai, a sua mãe, aos seus amigos de infância, cerca de 30 vezes, a tal ponto que não deixou dúvida alguma no espírito deles acerca da causa dessas manifestações. Então, o objetivo na época era esse, e ainda é. Né? Nós já acreditamos na existência do mundo espiritual. Nós sabemos que esses fenômenos são possíveis, mas existem ainda, como lembrou bem o Evanos aí, pessoas que não acreditam, né? E aí, esses livros, para aqueles que se propõem a estudar, a ler, essas informações aqui são assim valiosíssimas, porque vem mostrar para essas criaturas incrédulas que não foi uma coisa assim trazida ao acaso. Agora, a gente não pode querer impor, né? A criatura não acredita, então não adianta. Mas aí vem, esses fenômenos vão acontecendo e vai chegar um ponto, né, que eles vão acreditar. É porque não querem ainda, mas vão acreditar, porque é uma realidade, não tem para onde fugir. Não existe essa de que o Espírito Santo fala comigo. São médiuns que estão recebendo mensagem de espíritos lá e acham que é Deus falando com eles. É o conceito que eles têm. E a gente tem que respeitar. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que é um fenômeno mediúnico acontecendo, quando eles dizem lá das suas revelações. E aí a gente vê que tanto Kardec como Leon Denis, eles não foram também assim aceitando e acreditando na coisa de primeiro momento. É importante a gente ler isso aqui para a gente valorizar o trabalho dessas criaturas e não querer menosprezar, porque olha só, o trabalho que foi para fazer uma pesquisa dessa. Olha quantos cientistas, quantos estudiosos, o Leon Denis já citou aqui, que participaram desse trabalho de pesquisar, de olhar, de observar. Então não foi uma coisinha assim muito simples, não. Foi um trabalho grandioso e que a gente tem aqui, que serve para nós como prova. E aí ele continua, ó, sucedeu o mesmo com o professor Slope, que tendo feito ao espírito de seu pai 205 perguntas sobre assuntos que ele mesmo ignorava, obteve 152 respostas absolutamente exatas.
Pois é, né, Julinha? É um projeto de estudos e que a gente percebe que não foi assim, uma coisa de um ano, de um mês, 2 meses, não, foram anos de estudo. A gente vê pelas datas que Leon Denis, ele gosta muito de colocar as datas, que foram anos de estudo, né? Analisando esses médiums, analisando, e um trabalho sério, e uma porção de cientistas famosos da época. Você vê que ele cita aqui o nome, cita o cargo que era, de onde ele era. Quer dizer, não tem como não darmos crédito. São pessoas sérias, de credibilidade. Tá? E aí, então, diante das 205 perguntas que o senhor Slope fez ao seu pai, 152 respostas absolutamente exatas, 16 inexatas e 37 duvidosas, por não poderem ser conferidas. Essas verificações foram feitas no decurso de numerosas viagens efetuadas através dos Estados Unidos para se chegar a conhecer minuciosamente a história da família Slope. Antes do nascimento do professor, história a que essas perguntas se referiam. Então, o professor fez perguntas de passado da família dele, até de antes dele existir. E aí, umas foram comprovadas e outras não. Continua ele aqui. Nos Análises da Ciência Psíquica de Paris, julho de 1907, olha só, lembram o seguinte fato, que igualmente se produziu na América pelo ano de 1860. Vamos lá. O grande juiz Edmonds, presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Estado de Nova York, olha só, presidente do Senado dos Estados Unidos, tinha uma filha, Laura, em quem surgiu uma mediunidade com fenômenos espontâneos, que se produziram em volta dela e não tardaram a despertar a sua curiosidade, de tal modo que começou a frequentar sessões espíritas. Foi então que se tornou médium falante. Quando nela se manifestava outra personalidade, Laura falava por vezes diferentes línguas que ignorava. Olha só. Numa noite em que uma dúzia de pessoas estavam reunidas em casa do Sr. Edmonds, em Nova York, o Sr. Green, artista novaiorquino, veio acompanhado por um homem, que ele apresentou com o nome do Senhor Evangelides, da Grécia. Não tardou a manifestar-se na senhorita Laura uma personalidade que dirigiu a palavra em inglês ao visitante e lhe comunicou grande número de fatos tendentes a provar que a personalidade era de um amigo falecido desse senhor, né? Em casa dele havia muitos anos, mas de cuja existência nenhuma das pessoas presentes tinha conhecimento. De tempos a tempos, a donzela pronunciava palavras e frases inteiras em grego, o que deu ensejo a que o senhor Evangelides lhe perguntasse se podia falar em grego. Ele falava efetivamente, com dificuldade, o inglês. A conversação continuou em grego, da parte de Evangelides, e alternativamente em grego e inglês da senhorita Laura. Momentos houve em que Evangelides parecia muito comovido. No dia seguinte, renovou a sua conversação com a senhorita Laura. Depois explicou aos assistentes que a personalidade invisível
que parecia manifestar-se com a intervenção da médium, era um dos seus amigos íntimos, falecido na Grécia, irmão do patriota grego Mark Botzaris. Este amigo informava-o da morte de um filho dele, Evangelides, que ficara na Grécia e passava bem no momento em que seu pai partira para a América. Então, olha só, é um caso de uma criatura que não conhecia a menina, por sua vez, também não conhecia ninguém, vinha falando em outras línguas que ela não conhecia no seu estado normal. Então, aí são fatos que comprovam a existência desse mundo espiritual. Fatos verídicos, que só não aceita como verdades aqueles que não querem aceitar e que a gente respeita. Ainda não chegou o momento, ainda não chegou ao estágio da criatura entender a existência desse mundo, do mundo espiritual, povoado por aqueles espíritos nossos que já viveram aqui e que vêm se manifestar justamente para provar para nós que eles existem, que a vida continua, que não é só esse momento que nós estamos aqui, nós continuamos. Então, o que Leon Denis se propôs a fazer aqui com esse estudo? Trazer, primeiramente, que esse livro, o processo dele é assim, nós já estudamos, ele vem trazendo, falando dos fatos e trazendo as provas. Então é como aquele ditado que diz, né? Ele matou a cobra e mostrou lá o pau. A cobra morta e o pau. Então não é uma coisa que a gente vá duvidar. Tá tudo isso aqui é tudo comprovado em livros, né? Nas universidades, nas academias, nas universidades que eles participavam e faziam as suas reuniões. Nas sociedades espíritas da época estavam lá. Então, não tem como a gente duvidar dessa existência, desse mundo espiritual, que vive aqui junto a nós, que vive nos amparando muitas das vezes. E esses amigos vêm nos dar notícia, vêm dizer, acredite, você não vai acabar, você não vai dormir sono eterno, você não vai para céu, você não vai para inferno. Você vai continuar vivo e sendo aquilo que você está fazendo hoje. Não é? Você vai ter futuramente, quando desencarnado, a colheita daquilo que você está plantando hoje. E a gente saber que esse mundo, que é para lá que nós vamos, é lá que nós vamos dar continuidade à nossa existência, vamos dar continuidade à nossa existência, vamos continuar sendo o que somos e vamos ter outras oportunidades, muitas mais, de voltarmos, encarnarmos para crescermos, para melhorarmos, para evoluir. Evanos, engraçado, você falou aí, você citou evangélicos, entraram 2 evangélicos aqui na sala agora, o ambientalista e o Cef, conheço todos os 2 de outras salas aí, e eles, para você ver, né? Não adianta, eles entram, escutam, mas não participam, não querem, não concordam com isso, né? E a gente respeita, que é o estágio dele lá. Agora, é o que a gente estava estudando hoje de manhã. O futuro de todo o planeta, né? Leve aí milhões de anos, e a gente sabe que ainda falta muito, né? O futuro de todo mundo que está aqui é a vida espiritual. É sermos espíritos perfeitos. É sermos espíritos igual a Jesus. Então, o que faz a criatura não acreditar é só atrasar essa caminhada, que Deus tem toda a paciência do mundo. Mas nós que temos esse conhecimento, sabendo ou não modifica o processo real. E que um dia eles vão ter que aceitar.
porque é a vida, né? Eu uma vez estava conversando com um evangélico a respeito disso e ele não aceitava, né? Principalmente a reencarnação. Eles não aceitam a reencarnação. Ele aceitou Jesus aqui e... Pois é, a Bíblia está cheia de exemplos. Então eles acham que você aceitou Jesus aqui, você está salvo, então você vai para a espiritualidade e lá você vai viver a vida maravilhosa, né? Boa noite, Braz, seja bem-vindo. Maravilhosa, prometida por Jesus. Aí eu brinquei com ele e falei, não, tudo bem, é o que nos espera, mas não assim tão rápido. A gente ainda vai reencarnar muitas vezes, eles não acreditam nisso. Eles acreditam na salvação pela fé. E a gente acredita na nossa salvação por nós mesmos, pela nossa evolução, pelas reencarnações que nós vamos tendo para evoluir. Aí eu disse para ele assim, olha, meu amigo, não tem problema nenhum, né? Pessoa íntima, amigo conhecido, legal mesmo. Eu disse para ele, não nenhum, só vai acontecer o seguinte, o dia que nós estivermos lá no mundo espiritual, eu vou te encontrar lá, com certeza, fazendo o seu planejamento para reencarnar novamente. Aí eu vou dizer para você, olha, viu? Eu te avisei, eu te falei que você ia reencarnar, você não acreditou? Aí tá aí, né? Infelizmente, é muita pena que a gente vê a decepção desses companheiros nos trabalhos de desobsessão nas casas espíritas, né? Quando eles vêm, quando eles chegam e completamente decepcionados e muitas das vezes perdidos por não terem esse conhecimento, não entenderem o que está acontecendo. Porque aprenderam, quando encarnados, que tinham que agir de uma determinada maneira para conseguir lá a determinada salvação. E aí, quando desencarnam, não é aquilo. Porque foi um estudo equivocado. Não é aquilo. E aí, ficam perdidos. Só que a misericórdia divina, quer dizer, eles acreditando ou não, a misericórdia divina, Deus não abandona seus filhos. E manda lá os espíritos socorristas. E esses amigos trazem, né, esses corpos para as casas espíritas, no trabalho mediúnico, para que eles sejam esclarecidos. E quando eles chegam, a gente tem que ter assim muito cuidado, muito carinho, muito amor, para fazer com que eles caiam na realidade. Porque é uma decepção muito grande. Principalmente quando eles descobrem que vão ter que voltar. Vão ter que reencarnar. E que não adiantou ainda, né? Pois é. Mas a verdade vai chegar. A verdade chega para todos. Isso aí, Evanos, aí é a opinião minha, né, diante do que você colocou aí, quando eles vão entender a verdadeira igreja, é um pensamento meu. Eu acho que a dor vai fazer com que em determinado momento eles questionem, como aconteceu com a gente. Nós também já estivemos lá. Nós também já fomos muçulmanos, nós também já fomos evangélicos, já fomos judeus, e estamos aqui. Então esse processo, né, ele o ditado que diz que a natureza não dá saltos. É um processo assim calmo, aos poucos. Eu vejo, como tenho certeza de que nós já estivemos por lá, já acreditamos nisso tudo também, e não acreditávamos nessa espiritualidade, eu acredito que eles um dia também vão chegar a essa conclusão, assim como nós chegamos. A gente tira o exemplo da encarnação atual, fato que aconteceu comigo. Eu nasci numa religião católica, fui criada dentro do catolicismo, mas os ensinamentos católicos, o que eu aprendia na igreja, não me satisfaziam mais. E eu questionava, por que isso? Por que aquilo? Por que tem que ser assim? Por que tem... E aí as respostas foram chegando de maneira assim equivocada. Então, é conscientização, trabalho de conscientização, que é o que a doutrina faz. Você mesmo vai em busca de respostas concretas para o seu esclarecimento. Nada dá saltos, né, Luísa? É isso aí.
tudo a seu tempo, né? E Deus tem toda a paciência do mundo, né? Para nos dar, né, a oportunidade que for necessária, né, para que a gente calmamente, até porque não adianta ser imposição se não há uma conscientização. Você veja bem, o que a doutrina espírita ela faz com os seus adeptos, né? Kardec diz lá, não é uma religião que veio, não é mais uma religião que veio, está lá no livro que é o Espiritismo que a gente estuda aqui. E vamos iniciar semana que vem, na quarta-feira, às 21h30, novamente o estudo desse livro, porque é importante. Ali Kardec explica que não é mais uma religião que veio, mas sim uma filosofia esclarecedora, que vem nos esclarecer o que realmente nós somos, o que realmente, onde nós estamos. Pois é, vai ser à noite, Luiz, às 21h30. Vai começar. Hoje terminam Obras Póstumas, quarta-feira. Aliás, foi ontem, desculpe, hoje é quinta, hoje é o livro Libertação. Às quartas-feiras, terminamos ontem Obras Póstumas, semana que vem inicia o que é o Espiritismo. Então ali vem claro Kardec dizendo isso agora. Temos todo o tempo do mundo para que isso aconteça, né? E a gente mesmo vai chegando um determinado momento que determinados ensinamentos não satisfazem mais, né? Eu já não acho que, mas o que é isso? O que tem que ser bonzinho para ser para o céu? Você começa a questionar. Aquilo já não está te satisfazendo, né? São experiências que você já teve, que você vai passando, né, na espiritualidade e que você traz. E em determinado momento elas começam a se aflorar e você sai em busca, né? E a gente sabe que saem muitas criaturas, não encontraram resposta lá nas suas crenças e chegam à casa espírita cheio de dúvidas. É impressionante que a gente trabalha com um livro que é o Espiritismo também na casa espírita, e aí a gente vê as criaturas cheio de dúvidas, cheio de questionamento. E a gente está lá para a gente poder ajudar e orientar, né? O que essas novelas, esses filmes que têm passado aí fazem? Orientam, né? Despertam na criatura a curiosidade. E muitos vêm em função disso e encontram o caminho. Agora, não vai ser em 1 ano, em 2 anos, que a criatura que está lá vivendo 20, 30 anos dentro daquele conceito, dentro daquele conhecimento, vai mudar. Não, nossa, nós estamos aqui e quantas encarnações nós já tivemos em outras situações. Para pensar, né? Agora, é o que a doutrina nos esclarece, né? Nós somos esclarecidos a respeito disso. Não importa em que grau de evolução você esteja, um dia você vai ser um espírito superior. Pode estar lá no -1. A escala, você está lá no -1. Mas um dia você vai chegar a 1000. Você vai ser perfeito, como Jesus. Foi isso que ele disse quando aqui esteve. E isso é a lógica. Isso é a lógica. Só isso tem lógica. Ou seja, mudarmos, nos transformarmos. Porque senão não tem razão para viver. Vir aqui, viver nesse mundo, nascer, crescer, casar, reproduzir, envelhecer e morrer e acabar, a troco de quê? Para que Deus ia criar seres só para isso? Não. Tem muito mais para nós nos esperando aí, nesse universo imenso. Então a gente está aqui, sabemos que o nosso planeta, eu sempre falo isso, né? Que o nosso planeta ainda é bem atrasadinho, está lá bem pequititinho, minúsculo, mas a gente já foi bem mais ainda pior. Já fomos menores do que somos, né? Isso aí não tem sentido, né, Luiz? Só refletir um pouquinho e ver que não teria sentido uma vida. Às vezes a gente questiona, né? Porque a criatura vai nascer, ser criada, nasceu. Aí vai vir aqui para curtir as benesses da vida material, trabalhar, estudar, casar, construir família, depois morre e acaba tudo. Deus seria muito fraco de inteligência, né, esse Deus, se fosse assim. Não.
Mas a inteligência superior, a inteligência máxima que é Deus, Ele nos criou para galgarmos espaços e situações e trabalharmos nesse universo aí que a gente não tem noção ainda. Nosso cérebro, nossa capacidade ainda intelectual e incapacidade moral não tem noção do que nos espera aí pela frente. Os espíritos falam isso. Pois é, os que estão mal seriam maus para sempre. Que Deus é esse, né? Como a gente vê mesmo que se você não aceitar a Jesus, você vai sofrer eternamente no inferno. Gente, isso não tem sentido. Para que Deus vai criar um ser, né? Ter o trabalho de criar um ser, botar neste mundo para depois castigá-lo eternamente? Com que objetivo? A criatura ser punida e castigada eternamente lá no inferno. Tudo bem, você passar por uma situação obscura, uma situação trevosa, até por conta do seu comportamento, a gente admite, mas você vai ter a chance de sair de lá, né? Aí a importância do estudo, que nos traz esses esclarecimentos. O que a gente está vendo lá estudando o livro Libertação? Criaturas lá, vingativas, espíritos ainda com sentimentos de vingança, de só revolta, sendo mana, sendo transferidos, sendo mudados, se modificando, simplesmente por algumas coisas que eles estão vendo, né? A gente está vendo lá a Saldanha deixando de ser aquele espírito maldoso, vingativo, cheio de raiva, já despertando um sentimento de bondade no coração. E porque Deus, eu costumo sempre falar isso, né? Deus não criaria espíritos para serem maus. Deus não criaria seres para serem maus. Deus é amor, bondade. Como é que ele ia criar espíritos para serem maus? Não tem lógica. Então, se ele foi criado para ser bom, ele vai ser bom. E todos nós fomos criados para sermos bons. A gente ainda leu aqui na entrada do Evangelho, o nosso destino é a virtuosidade, sermos virtuosos. O que é ser? Termos em nós todos os sentimentos da bondade, do homem de bem. Humildade, amor, para isso que nós fomos criados. Então é esse o nosso futuro. Alguns vão demorar um pouquinho mais, outros já se adiantaram, né? Estão muito aí na nossa frente. E a gente está indo também. Mas tendo a certeza, que essa certeza é que nos dá muita força de que todos nós chegaremos a sermos espíritos superiores, a sermos igual a Jesus, porque ele é que é o nosso guia e o nosso modelo. Bom, a gente vai passar ali para o nosso amigo Francis, para ele fazer a nossa prece de encerramento. Isso aí, ô Luiz, né? Através de milhares de anos para questionarmos. A gente tem aí a eternidade pela frente para questionarmos, mudarmos e evoluirmos. E o Francis disse que o livre-arbítrio é que faz o homem fazer suas escolhas, adiantar-se ou atrasar-se na senda da evolução. É isso aí. É por isso que a gente sempre diz, depende de cada um de nós. Graças a Deus, Deus não nos fez dependentes um do outro, né? Essa evolução, ela é independente. Ela é individual. Por isso que ele diz lá, nós somos individualidades. Cada um é responsável pelo seu crescimento, pela sua evolução ou pelo seu sofrimento. Ninguém pira. Isso nos motiva muito quando a gente tem essa ideia. Bom, vou liberar então para o meu amigo Francis para ele fazer o nosso encerramento, agradecendo mais uma vez a presença de todos e convidando para a semana que vem estarmos aqui dando continuidade ainda a esse capítulo Manifestações após a morte. E convidando também a todos para hoje à noite, às 21h30,
assim que terminar o nosso estudo aqui, vai entrar a reunião diretamente do Centro Espírita Leon Denis sobre as obras de Leon Denis também. E depois nós vamos ter o estudo do livro Libertação às 21h30. Não deixem de comparecer porque é importante. André Luiz nos esclarece de muita coisa que a gente precisa saber para fazer a nossa caminhada de acordo com a vontade de Deus e nosso Pai. Né? Um beijo no coração de todos, liberando para você, meu amigo Francis. Ok, Beth. Obrigado mais uma vez por esse estudo maravilhoso. Estudar Leon Denis é muito, mas muito gostoso mesmo. Se Kardec, aliás, se os espíritos transmitiram a Kardec e Kardec codificou a razão, né, pela doutrina, pela codificação, Leon Denis interpretou-a de uma forma magistral. Realmente estudar Leon Denis você mergulhar dentro daquilo que a espiritualidade codificou transmitiu através da codificação de Kardec. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, essa espiritualidade tão amiga, tão cordata, né? Com esses trabalhos aqui na net, não só da Espiritismo.net, como também em outras salas, né? E agradecer por essa bênção de estarmos estudando. E assim, Jesus, agradecemos a tudo isso, a essa oportunidade de aprendizado, de evolução, de caminhar. Agradecemos a Ti, a espiritualidade amiga, por esses momentos e que possamos esses conhecimentos que ora nos foram transmitidos, possamos interiorizar para desenvolver a nossa razão, a nossa caminhada evolutiva. E assim, Jesus, pedindo também em seu nome, em nome dessa espiritualidade, mas, Senhor, sobretudo, a Deus a permissão para que em seu nome possamos dar por encerrado esse estudo dessa tarde e noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.